Arata era um perdedor comum, até que um desastre mágico destruiu sua cidade, e Isek escondeu todos que amava. Após despertar poderes mágicos, ele decide se matricular em uma academia de magia para ficar mais forte, mas ao invés disso, ele decide enfrentar vilões mágicos por diversão. No seu primeiro dia de aula, Lilith, uma das melhores alunas, o escolhe para a nova turma. Lá, uma garota chamada Selena pergunta a Arata se ele usou seu grimório para alterar a realidade. Arata confirma, mas isso só faz as garotas ficarem fascinadas, pois apenas um candidato a Lorde Demônio pode alterar a realidade. Preocupada, Lilith arrasta Arata até o diretor para que ele saiba sobre a escola e os magos. O diretor explica que seus magos investigam os mistérios da magia. Arata interrompe e pergunta se ser um mago pode trazer sua paixão de infância, Hijiri, de volta. O diretor responde que a magia pode tornar qualquer coisa possível e que encontrar Hijiri depende dele. Ele também revela que a academia tem 7 alunos de destaque chamados Trinity Seven, e se Arata passar um tempo com eles, aprenderá rápido a ser um mago e poderá recuperar Hijiri. Depois da reunião, Arata vê Levi, uma membro do Trinity Seven, e fica animado porque ela pode se esconder à vista de todos. Quando Levi revela que é uma ninja, Arata se pergunta se ela é uma maga. Ela brinca que é uma maga que se especializa em ações nos quartos, o que faz o rosto de Lilith ficar vermelho. Depois disso, Arata pergunta sobre os outros membros do Trinity Seven, e Levi aponta 2 garotas do lado de fora chamadas Mira e Akio. Ao ver isso, Arata se pergunta por que todas as magas da academia são garotas, e Levi diz que é porque a pesquisa mágica é emocional, e as garotas são as mais indicadas. Mais tarde naquela noite, Sora diz para ele tomar um banho, então ele vai ao banheiro e vê Arryn, uma pessoa estranha que se parece com Kijiri no banheiro masculino. No início, ele tenta agir normalmente. Precisamos manter o foco, irmãos. Mas quando ela oferece para engolir seu milkshake, ele sai correndo, mas acaba esbarrando em Lilith, que fica apavorada ao ver Arryn no banheiro masculino. No dia seguinte, enquanto Lilith dá aula, Arryn observa Arata como se ele fosse o famoso LeBron James. Ela continua assim e até tenta segui-lo até o banheiro. Nesse ponto, Arata pergunta por que ela o está seguindo, mas ela tenta convencê-lo de que ele é muito autoconsciente. Vendo que ele não caiu na conversa, ela revela que é seu dever porque ele é um candidato a Lorde Demônio, e ela será a esposa do Lorde Demônio. Ele fica confuso e vai para seu quarto, e para sua surpresa, encontra Selena, Lilith e Levi esperando por ele. Assim, ele pergunta o que está acontecendo, e Levi diz que apareceu para ficar de olho nele. Selena, por sua vez, menciona que veio atrás de uma nova fofoca, enquanto Lilith responde que não pode deixar garotas em um quarto de meninos sem supervisão. Primeiro, Selena faz um monte de perguntas e ele responde de forma travessa. Arata então pede para as garotas ensinarem sobre magia e Lilith concorda. Ao fazer isso, Levi e Selena comentam como Lilith é professora de coração e fará qualquer coisa que pareça uma lição. Enquanto elas a provocam, Arata pergunta sobre Sora, seu grimório, e ela o chama de Codex Astel, um grimório lendário que disse conter o conhecimento de outro mundo. Arata acredita que o grimório é sua única pista para encontrar Hijiri, mas Lilith explica que sempre acharam que o Codex era um mito e não sabem muito sobre ele. Quem quiser ser um mago deve começar escolhendo um tema de pesquisa, tema, que se encontra nos arquivos dos 7 pecados capitais. De repente, uma queda de energia acontece e todos ficam assustados. Nesse momento, Sora se ilumina e Lilia vê as mãos de Arata em seu melão, então ela coloca os dedos na bochecha dele. Logo depois, ele verifica as janelas e portas e percebe que estão presos em uma barreira. Lilith suspeita que a barreira cortou o espaço onde estão. Quando pedem ajuda a Soraya, ela lhes diz para encarar como um jogo para testar a habilidade deles de encontrar uma saída. Arata pergunta se ela sabe um jeito de sair, mas responde de forma vaga antes de desconectar. Ele joga a cadeira na porta e ela se despedaça, e as garotas perguntam por que ele fez isso. Então, ele revela que está agindo de forma irracional, pois isso pode ser a chave para sair do quarto. Enquanto Selena se pergunta quem está por trás da situação, Levi suspeita que o culpado está atrás de Arata. E Arata concorda, acreditando que estão tentando avaliar sua força, mesmo sendo um perdedor sem coragem. Embora tenha uma suspeita sobre quem é o culpado, ele decide agir naturalmente por enquanto. Enquanto olham ao redor do quarto, Arata sugere que deveriam apenas desistir e dormir, mas Selena discorda e diz que ele está ignorando o fato de que não há banheiro em seu quarto. Nesse momento, Lilith sente vontade de ir ao banheiro, e todos entram em pânico. Levi também revela o mesmo e ela hipnotiza Selena. Arata então toca em Sora e sinaliza para as garotas acompanharem. Ele diz que encontrou uma saída, e as garotas apoiam sua farsa. Arata então zomba de Sora dizendo que não precisavam da ajuda dela para achar uma saída, mas Lilith sussurra que esse truque clichê não funcionará com Sora. Para sua surpresa, Sora pergunta se acharam a coisa estranha embaixo da cama. E assim que percebem a pista, Levi vira a cama para que Selena encontre a fonte mágica com a câmera, então Lilith atira na barreira.
Imediatamente, o selo se quebra e a porta se abre, fazendo as garotas correrem para o banheiro. Sora, por outro lado, fica impressionada com Arata por tê-la enganado e diz que mal pode esperar para ver qual tema ele escolherá. Arata pergunta como escolher um tema vai ajudá-lo, mas então Auren aparece e explica que um tema é o assunto que um mago dedica sua vida inteira executando o que aprende, podendo lançar sua magia como feitiços. Arata, desconfiado da hora dela, pergunta se foi ela quem criou a barreira, e ela responde que não esperava que ele a quebrasse com um truque simples. Percebendo a tensão na voz dele, Sora pergunta a Arata por que ele sempre fica sério com Auren, e ele diz que Auren o incomoda porque ela se parece com Kijiri. Arata pergunta por que ela trancou o quarto dele, e Auren responde que ele é um candidato a Lorde Demônio. Ele fica curioso sobre o título e pergunta o que significa. Mas antes que ela possa explicar, o diretor de repente quebra a janela e cai da pior maneira possível, percebendo o quão fraco ele está. Arata e Auren saem, esperando encontrar alguém sensato para se juntar à conversa. Eles se encontram com Lilith depois, e quando Auren vê Arata agindo pegajoso com Lilith, ela diz que ele está traindo a esposa. Arata então diz que não se importaria de tentar agora, mas Lilith o golpeia. Então ele volta ao assunto e pergunta a Auren por que ela os trancou. Ela revela que o diretor havia dito que se ela colocasse Arata em um dilema, ele poderia causar outro fenômeno de colapso. Arata sugere que eles tirem o diretor de lá, 911, mas Lilith diz que ela já se livrou do lixo. Auren então pede a Arata para colocar a palma na dela, e quando ele faz isso, o anel dela brilha e ela se conecta ao arquivo Eira, se transformando no modo Magus. Seu grimório aparece e ela diz que seu tema é ruína, colapso. Ela revela que destruiu o limitador do grimório sobre a magia de Arata, então não pode mais restringi-lo. Lilith fica preocupada porque se a magia dele ficar descontrolada, toda a escola será envolvida em um fenômeno de colapso. Nesse momento, Arata perde o controle e o fenômeno começa a ocorrer na escola. Auren diz que ele está mais perto de ruína do que qualquer um poderia estar, e ela deve perseguir seu tema, não importa quão imoral seja o ato. O diretor, que milagrosamente escapou de sua sentença, percebe que Auren causou um grande problema para eles, mas ele não vai deixar que ela tenha seu jeito. De volta ao quarto, Arata desenvolve asas escuras e grita enquanto tenta se controlar, mas então Lilith teme que todo o planeta vivencie o fenômeno de colapso. Então ela pega sua Glock para atirar nele, mas Aren se coloca em seu caminho e insiste que ele é seu marido. Justo então, alguém entra no quarto e para o fenômeno de colapso. Ao ver Arata, Mira ordena a Akio que o envie para os portões das pérolas, mas Lilith tenta impedi-la. No entanto, Akio imbui sua magia em suas pernas e tenta chutar Arata. Um tempo depois, eles estão na praia e Arata se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto. Lilith então o lembra que ele e Auren destruíram a escola. Normalmente ele muda a culpa para ela, mas ele continua firme, já que ela foi uma grande parte disso. Lilith então os ordena que estão ambos proibidos de qualquer experimento que possa colocar a escola em perigo. Acreditando que foi punido, Arata pergunta o que estão fazendo em uma ilha do sul, e Lilith revela que foi uma viagem planejada pelo diretor há algum tempo. Mas já que a escola está atualmente indisponível, ele trouxe o plano à tona enquanto conserta a escola. Ao ouvir isso, Arata fica impressionado com o diretor, e Selina e Levi aparecem e mencionam que o estranho é um dos 5 melhores magos do mundo. Vendo-os em maravilhosos trajes de banho, Arata os elogia. Então Selina tira a camisa de Lilith e o Creep dá 10 pontos. Muitas cenas de praia passam pela cabeça dele e ele pede a mão de Lilith em casamento. Lilith manda ele parar de brincar, e ao ele mencionar algo mais incrível que um biquíni, ela saca uma Glock e manda ele apagar a memória. Naquela época, durante o fenômeno de colapso, Akio chutou Arata, como ordenado, e ele não deixou rastros. Achando que tinham acabado com seus problemas, tentaram ir embora, mas o fenômeno continuou. Akio perguntou a Mira se Arata não era a fonte do fenômeno, mas Mira acreditava que havia apenas uma razão para isso. Em outro lugar, Arata abriu os olhos e se perguntou se finalmente tinha ascendido como Santos. Ele caminhou até uma porta estranha, e ao abri-la, viu uma garota chamada Yue tocando violino em uma sala cheia de bichinhos de pelúcia. Ela o recebeu e disse que se não o tirasse a tempo, o chute de Akio o teria explodido do planeta. Depois, ela abriu sua gaveta e mostrou o que estava acontecendo no mundo real. Lá, ela mencionou que a escola seria destruída por sua causa. De volta à escola, um a um, os estudantes com magia fraca estavam sendo absorvidos. Ao ver isso, Levi tremia tanto que parecia estar parada. Enquanto isso, Akio, Lilith e Aren lutavam contra o fenômeno de colapso e se perguntavam por quanto tempo aguentariam. Ao ver isso, Arata disse a Yue que precisava voltar rápido, mas Yue perguntou se ele sabia como parar o colapso. Arata não tinha ideia.
Em vez disso, ele se sentiu responsável por iniciar o caos, e Wei disse a ele para pensar em como controlar o fenômeno, encontrando seu próprio tema e usando sua magia para controlar o poder. Enquanto listava os 7 pecados capitais, que servem como arquivos onde ele encontrará seu tema, Arata lembrou do tema de Nera, Supérbia, e Yui explicou isso para ele. Ao ouvir, uma ideia sobre como a magia funcionava surgiu em sua mente, e ele percebeu que seu tema era o oposto do de Mira. Arata então pediu a Yui para mandá-lo de volta e agradeceu pela ajuda. De volta à sala, enquanto a barreira de Mira se quebrava, Arata apareceu no meio deles e confirmou que tudo o que precisava era controlar o fenômeno. Lilith e Mira discordaram dele, acreditando que não era possível, então Mira planejou acabar com ele de uma vez por todas. Em vez disso, Akio a convenceu a dar uma chance. E quando ela fez isso, Arata declarou para seu grimório que seu tema é regra. Sora imediatamente o reconheceu e transformou Arata em seu modo Magus. Arata então ordenou ao livro que aniquilasse a magia ao redor da escola. E naquele instante, não apenas se livrou do fenômeno, mas também das roupas das garotas. Mira, no entanto, refletiu a magia de Arata de volta para ele com seu cristal, então ela ficou isenta. Como resultado, Arata perdeu sua roupa, e as garotas ficaram em choque ao avistar seu membro. Atualmente, Arata explica seu ex para Selina, e ela pede insaciavelmente mais informações. Embora ele não saiba muito, ele fala sobre seu modo Magis, e isso irrita Lilith, que o adverte a não se exibir. Invejosa por ela ser uma hipócrita, Levi brinca com suas bazingas até Lilith perder a paciência e atirar em todos. Depois que Rata e Selina escapam para a Costa Rochosa, Selina pede para que ele mostre seu modo Magus, mas ele confunde com Magnum e quase dá a ela um vislumbre de seu sabre de luz. Ainda assim, ele se transforma em seu modo Mage e Selina elogia sua magia antes de tirar uma foto. Com sua câmera, ela o amarra com magia e planeja mostrar à escola como superou um candidato a rei demônio. Justo então, ele aniquila a magia dela e suas roupas seguem o exemplo, revelando suas flores de cerejeira. Mais tarde naquela noite, enquanto Selina e Levi entram em sua pousada, elas ouvem Lilith recusando os avanços de Arata e concluem que ele quer alimentá-la com seu glize. Infelizmente, Lilith abre a porta e bate suas cabeças pelos pensamentos ruins, e Arata diz a Levi que encontrou Stema e agora é um mago, então pode finalmente trazer Hijiri de volta. Enquanto se dirigem para o banho, Selina pergunta se há uma maneira de Arata trazer Hijiri de volta, e Lilith diz que o diretor disse a Arata para conhecer os Trinity Seven primeiro. Arata pergunta quem são os outros membros do Trinity Seven, e Selina menciona Yui, que raramente aparece e se comunica através de sonhos. Mas Arata o surpreende revelando que a conheceu. Vendo que conheceu 6, ele pergunta pela 7ª. Lila diz que ela desapareceu antes de sua chegada. Ao chegarem no banho, Arata lamenta seus trajes de banho e Aki o chama de homem impuro. Mira se recusa a tomar banho com ele, então se afasta, mas ele admira sua fofura, apesar de assustadora. Levi diz que Akio é forte e nenhuma magia toca Mira. Selina sugere que Arata tente dominar sua magia primeiro. Quando ela sugere que faça uma arma, ele pede a Glock de Lilith, que recusa, dizendo que sua arma usa magia. Ele sugere que ela a mostre, mas ela nega novamente, então ele insiste. Vendo sua sinceridade, ela concorda e faz uma arma. Depois de observá-la, Arata pede a Sora para tentar fazer uma Glock, e o Grimório descompõe a magia de Lilith e se transforma em uma arma. Todos ficam chocados. Ao ver Arata comemorar, Lilith pega a arma e diz que ele não deveria usar sua magia tão facilmente. Sora responde que não é perfeito, só copiou a magia de Lilith e reescreveu para Arata usar. Com a explicação de Sora, percebem que Arata pode copiar a magia de outros magos. Ao voltar à escola, Arata se maravilha por acreditar que pode copiar magia. Ele se empolga, esperando um dia ter a habilidade de usar toda a magia. Lilith discorda e informa que ele só pode copiar a estrutura e precisa pesquisar o processo. Ao chegarem na aula, percebem que todos estão dormindo. Arata tenta acordar Selina, mas ela não se mexe. Levi então diz que algo mais causou o sono. O trio, junto com Akio e Mira, vai ao escritório do diretor, que diz que o incidente de sono é causado por um fenômeno de colapso. Os alunos com energia fraca caíram no sono, o que significa que ele e Arata podem explorá-los como Adora. Arata concorda, mas Lilith dá um puxão de orelha neles. Quando Mira e Aki descobrem a causa, saem para resolver sozinhas. O diretor explica que há uma poderosa magia vazando debaixo da escola, e Levi suspeita que seja de Hyui. O homem revela que ela mora no dungeon abaixo da escola e causa o fenômeno com sua magia descontrolada. Logo depois, entram no dungeon e Arata reclama como um fraco. Mas Levi diz que Wei está prestes a acordar e é a segunda maga mais forte da escola.
depois do diretor. Arin informa a ele que a magia de Wei é tão poderosa que ela fará o mundo todo adormecer. Arata, ao saber que o fenômeno vem da magia do seu reino demoníaco, se culpa pela situação. Lilith diz para ele não ficar preso ao passado e apressar-se, pois devem encontrar Yui antes de Mira e Akio, que planejam eliminá-la. Enquanto isso, eles ativam o modo magos e encontram algumas sombras. Arata tenta recriar uma arma, mas falha e faz uma falsificação. Após a tentativa frustrada, ele a destrói no chão e a magia dispara, tirando a proteção da menina. Elas ficam bravas com ele e, ao perceberem que a barreira de Aren não funciona mais, Levi avança e abre caminho pelas sombras, e eles a seguem. Impressionado com sua habilidade, Arata se pergunta se todos os Trinity Seven são fortes como Levi. Mas Lilith diz que Levi parece diferente e suspeita que Yui é especial para ela. Eles avançam no dungeon e Lilith começa a gritar para Arata, acreditando que ele abusou. Mas Arata nega e diz sentir algo em suas roupas também. Aren usa sua magia para limpar as sombras pegajosas. Fascinado, Arata pede a Sora para copiá-la. Mas o livro informa que o primeiro processo não foi concluído, então não pode. Ele percebe que existem regras a serem seguidas antes de usar a magia de alguém. Aren usa sua magia nele para mantê-lo livre das sombras, e ela sorri quando ele a agradece. Enquanto lutam contra as sombras, dizem a Arata para dominar macros e feitiços registrando-os em seu grimório e os recitando. Levi diz que vão precisar dos poderes de Arata para salvar Yui e eliminar a quebra. Ela revela que seu tema é expectátil e espera muito dele. Eles chegam ao fundo da masmorra, e Arata dá uma bandeira vermelha, dizendo que tem sido fácil até agora. Nesse momento, Mira e Akio aparecem pelo caminho mais curto. Assim que Arata descobre que Mira quer se livrar de Yui, ele a chama de míope, mas ela o ameaça. Levi, não deixando passar, pede que Lilith e Arata saiam enquanto ela lida com Akio, pois Arata é o único que pode salvar Yui. Ela ativa seu tema, que gera um vento forte, e Arata acaba tendo uma visão da armadura de enredo de Mira. Mira fica envergonhada e manda Akio se apressar com Levi e derrotar Arata rapidamente, mas ele corre com Lilith e Aren e chega ao quarto de Yui. Lá, eles veem Yui envolta em um dragão, e Arata nota que ela parece diferente da última vez que a viu. Auren diz que é porque Yui mostrou a ele sua forma ideal em seu sonho. De repente, ele desaba e asas escuras brotam de suas costas, e o dragão lança magia em Arata, mas Auren bloqueia com sua barreira. Infelizmente não resiste, então ela é empurrada. Lilith então atira no dragão com sua magia, mas causa 0 dano. Nesse momento, Akio e Mira chegam, e enquanto Lilith se pergunta o que aconteceu com Levi, Levi se aproxima por trás e enfia os dedos em seus seios. Lá, Auren pede uma trégua e Akio aceita, pois tem o dragão como inimigo comum. Akio e Mira decidem enfrentar o dragão, enquanto Levi ensina a Arata a controlar sua magia, focando sua mente no seu grimório. Ela então diz que quer que ele entre na luta com eles, e a anima usando Hijiri em seu discurso. Arata fica motivado e pede para Levi ensinar a lutar, já que decidiu que quer dominar a anomalia irracional. Levi pede que Lilith o ensine sobre magia, e Lilith diz que ele deve decidir a magia a usar. Sora avisa Arata para ter cuidado ao escolher, pois ele costuma levar a magia na brincadeira e se abusar. Vai se tornar não apenas sombra, mas uma mais aterrorizante que um dragão. Apesar das dificuldades, Arata concorda em continuar, e Levi lhe dá sua última lição, mordendo seu dedo, dizendo que ele deve esperar mais se derrotar o dragão. Ele se empolga e cria uma arma, enquanto corre em direção ao dragão. O dragão então tenta atacá-lo, mas ele atira e o pulveriza. Minutos depois, Yui acorda e chama por Levi. Quando vê Arata, ela salta para ele, sem se importar que suas roupas caíram. Enquanto Lilith grita com Arata e ele pede para Yui se vestir, Levi se afasta e vê que Arata correspondeu às suas expectativas ao destruir o dragão com um único golpe. Dias depois, Arata acorda e encontra Arlen e Yui dormindo ao seu lado. Infelizmente para ele, Lilith aparece, então ele finge convidá-la para se juntar a eles, mas ela grita com ele. Não, não, não. Durante a educação física, enquanto Arata aprecia as meninas, Yui enterra seu braço em seus seios e Arin fica com ciúmes. Então ela o abraça e pergunta se ele está feliz. Vendo Yui agir assim, ela diz a Arrin para não se preocupar, pois está bem em ser a amante, e Arrin aceita alegremente. Arata, por outro lado, que está nas nuvens, diz que não espera que magos tenham aulas de educação física. Durante todo o tempo, ele fixa os olhos na forma modelada de Lilith. E quando Mira e Akio chegam, Mira ordena que Akio se livre dele. Mira então diz a Yue que ela e Arata ainda são perigosos e não se importariam em eliminá-los em nome da segurança do Grimório.
Vendo todos reunidos, Selina tira fotos deles e depois inventa uma manchete sobre as Trinity Seven lutando pelo sabre de luz de Arata. Arata fica animado com a notícia, mas Lilith aparece e os repreende por estarem enrolando. Liv e Akio decidem continuar a luta, e ambos se transformam em seus modos magos, enquanto Aren diz que precisa se provar como esposa de Arata, e também assume sua forma magos. Enquanto Lilith tenta corrigi-los, Selina tira fotos impressionantes de suas formas magos. Então, ela diz a Lilith para se juntar à luta ou Arata será tirado dela. Lilith fica atrapalhada, e Auren revela que toda a luta é porque Arata não conseguia desviar os olhos dos seios de Lilith. Yui também decide participar da luta por Arata, e usa sua magia de classe cardinal para convidá-los para seu mundo. Mais uma vez, ele vê Yui em sua forma de sonho e elogia os seus seios gigantes. Então, ele percebe que todos, exceto Mira, estão dormindo, e Mira diz que usou seu escopo Guerrena para desviar o feitiço de Yui dela. Ela o chama de impuro e jura não perdoá-lo. Com isso, ela desaparece de volta para o mundo dos vivos, e Yui pergunta a Arata se ele vai atrás de Mira. Arata admite sem hesitar, e Yui nota que ele é aberto sobre seus pensamentos. Então, ela tenta beijá-lo, mas ele diz para ela tirar essas histórias da cabeça e se conhecerem primeiro. Ele começa perguntando sobre seu relacionamento com Levi e as semelhanças em seus temes. Yue então admite que se ele não tivesse eliminado o dragão, ela não teria acordado, e está contente por não ter ninguém perto dela. Arata imediatamente sugere que os três se tornem amigos e planeja ajudá-la a pesquisar seu tema. Ao ouvir isso, Yue fica animada e lhe dá um passe livre para tocar, mas antes que ele possa fazer o que quiser, Lilith grita para ele parar enquanto dorme. Isso os choca, e eles percebem o quanto ela é dedicada a mantê-lo na linha. Arata diz que é hora de voltarem, e Yui lhe dá um beijo e agradece por tê-la salvado. Enquanto isso, no mundo real, todos, exceto Arata e Yui, estão acordados. Então, eles olham para ele e notam que ele viu 6 dos 7 membros da Trinity. Nesse momento, Selina sugere que Arata pode ter o que é preciso para resgatar o último deles, já que ele conseguiu salvar Yui. No chuveiro, Akio provoca Mira ao ver como ela está preocupada. Então, ela pergunta o que a está incomodando. Mira então desabafa sobre como os fenômenos de colapso têm acontecido com frequência, e a magia está se tornando cada vez mais fora de controle, transformando as pessoas em sombras. Quando ela diz que esses acontecimentos recentes a deixam sobrecarregada, Akio promete sempre ficar ao lado dela enquanto cumpre seu dever. Mais tarde à noite, enquanto Selina passa pelo corredor, um raio atinge e quebra alguns janelões. No dia seguinte, os alunos se reúnem no local do incidente, e Lilith revela que a maioria dos alunos suspeita dele e de Yue devido às fracas marcas de um fenômeno de colapso no corredor. Enquanto Arata nega, Yue a suspeita. Yue salta sobre ele e o beija, deixando Lilith furiosa. Arata então pergunta a Yue se ela está por trás da quebra, mas ela nega. Mira confirma que a magia não vem nem de Arata nem de Yue, e diz a Lilith que é semelhante ao que viveram na biblioteca. Mais tarde, naquele dia, Arata fica curioso sobre a história da biblioteca, mas Levi aparece e diz que um fantasma veio assombrá-los. Isso assusta Yui, e ela enterra a mão de Arata em seus seios. Aren então narra como houve uma forte chuva uma vez, e enquanto todos voltaram para seus quartos, um certo par de gêmeos decidiu ficar na biblioteca e estudar. De repente, as janelas da biblioteca se quebraram e o gêmeo mais velho desapareceu e nunca foi encontrado até agora. Levi informa a Arata sobre como o incidente aconteceu 6 meses antes da chegada de Arata, e agora, em dias de chuva, as pessoas veem o gêmeo desaparecido. Arata fica decidido a ajudar. Então, como Sherlock Holmes, ele decide ir à biblioteca investigar. Surpresa ao vê-los, Lilith pergunta o que estão fazendo na biblioteca, e ele diz que está interessado no caso. Ao ouvir isso, Mira ameaça destruí-lo se ele interferir, mas Arata diz que se algo como um fenômeno de colapso acontecer, ele deve estar presente. Ele então avista Selina não muito longe, então pergunta se ela está tentando conseguir uma informação. De repente, uma luz azul irrompe na biblioteca e eles são teletransportados imediatamente para um lugar diferente. Mira verifica para confirmar sua localização e percebe que estão na Biblioteca Eterna. Então Lilith se pergunta se foram teletransportados à força por alguém. Akio acorda de seu sono, e Selina aconselha Arata a sair antes que as coisas fiquem ruins. Justo então, um ataque se aproxima de Arata, mas Selina o empurra para longe. A princípio ele pensa que seus olhos estavam pregando peças, mas depois percebe que estava prestes a ser atingido pela sósia de Selina, sua irmã mais velha chamada Lisa. Logo após Lilith cumprimentá-la, Lisa retira a magia deles e eles percebem que Lisa se tornou uma maga maligna. Lilith diz a Arata como Lisa realizou experimentos proibidos para se conectar com a Biblioteca Eterna e Lisa admite que não esperava vê-los todos com o candidato a Senhor Demônio. Ela diz que vai levar toda a magia deles, e Mira pergunta o motivo dela cometer um tabu.
Lisa responde que fez isso para a pesquisa porque é uma maga, e o motivo de ter se juntado à equipe de segurança do Grimoire foi viver ao máximo o fenômeno de colapso. Impressionada e apesar de estar em desvantagem, Lisa se teleporta atrás de Selina e a morde no pescoço. Ao absorver a magia de sua irmã gêmea, a magia de Selina cresce tanto que ela ganha asas negras como o ébano. Arata e as garotas ficam chocadas ao descobrir que Lisa é uma candidata a Lorde Demônio. Mira, percebendo o que aconteceu, explica que Lisa se tornou uma candidata a Lorde Demônio impura. Lisa explica que todo maga eventualmente quer se tornar uma candidata a Lorde Demônio. No entanto, Lilith discorda, dizendo que esse tipo de poder deve ser alcançado apenas com pesquisa e estudo adequados. Lisa responde imediatamente, dizendo que não se importa de seguir o caminho normal e prefere ir direto aos resultados, porque esse é seu estilo de pesquisa. Ele então ativa seu modo Magus imediatamente. Para sua surpresa, Lisa revela calmamente que sempre que rouba a magia de alguém, também ganha sua pesquisa e conhecimento. Como resultado, ela entende como os poderes de Arata funcionam. Em vez de atacar, Lisa oferece um acordo a Arata, pedindo que ele junte forças com ela. Ela promete que se ele concordar, ela fará o objetivo dele de salvar Hijiri se tornar realidade. Ao ouvir sobre Hijiri dela, Arata fica completamente desestabilizado. Lisa então se teleporta na frente de Arata e continua tentando persuadi-lo. Enquanto isso, Levi e Akio tentam aproveitar a oportunidade para atacar Lisa, mas são facilmente empurrados de volta por sua magia. Então, antes que Arata consiga reagir, Lisa o beija repentinamente. Arata então cai de joelhos ao sentir seu poder mágico diminuindo rapidamente. Lisa, por outro lado, se torna mais forte ao absorver o mana de Arata. Depois de roubar parte do poder de Arata, Lisa decide testar suas novas habilidades. Ela canaliza seus poderes em direção às garotas e, como esperava, arranca todas as roupas. Mira, no entanto, mal consegue bloquear o ataque, enquanto Levi o desvia completamente. Mira então diz a Levi para manter Lisa ocupada enquanto analisa sua magia. Levi ataca Lisa diretamente, mas a luta rapidamente se torna unilateral, com Levi facilmente ganhando a vantagem. Independentemente disso, Levi faz o melhor que pode para dar a Mira tempo suficiente. Depois de um tempo, Mira finalmente acumula poder suficiente para ativar seu escopo Guerrena, na esperança de apagar Lisa. A explosão envolve a área, mas justo quando parece que venceram, Lisa aparece acima delas e tenta atacar Mira. Graças aos sentidos aguçados de Mira, ela consegue evitar o ataque. Enquanto isso, enquanto Arata se recupera lentamente de perder sua magia, Aren informa que, se Selina não recuperar seu mana roubado, ela desaparecerá completamente. Eles tentam sugerir que ele fuja. No entanto, Arata se recusa a desistir, afirmando que deve ser o maior mago. Ao ouvir isso, Lisa zoa Arata por querer salvar Hijiri quando ele nem consegue se salvar. Mas isso acaba servindo como motivação para ele, enquanto ele se fortalece lembrando de todos os momentos que teve com ela. Nesse momento, Levi ataca novamente, pegando Lisa de surpresa. Confiante em sua velocidade, Lisa começa a se teleportar pelo campo de batalha. Mas para sua surpresa, Levi acompanha sua velocidade de teleportação, igualando cada movimento. Levi então acerta um golpe limpo, cortando as asas de Lisa antes de se orgulhar de se chamar de ninja. Percebendo que está em desvantagem, Lisa decide recuar, prometendo voltar quando estiver mais forte. Mais tarde naquele dia na academia, Mira mantém todos em alerta, avisando que Lisa terá dominado completamente os poderes de Arata na próxima vez que se encontrarem. Logo depois, Mira e Akio começam a treinar Arata sobre como usar seus poderes. Durante uma de suas sessões de treino, Mira garante a Arata que tudo o que ele precisa fazer para ficar mais forte é despertar seu potencial escondido. Akio se oferece para ensinar Arata sua magia, mantra e encantamento, mas Arata admite que não sabe copiar a magia de outra pessoa. Mira então diz de forma direta que se ele não descobrir logo, provavelmente não vai sobreviver ao próximo encontro com Lisa. Logo depois, Akio começa a atacá-lo rigorosamente como parte do treinamento. Em outro lugar, Lilith visita o quarto de Selina e fica aliviada ao ver Aren e Yui cuidando dela. Ela agradece Yui por usar sua magia para impedir que a condição de Selina piore. No entanto, Aren aponta para fora e os mostra Arata sendo completamente atropelado durante o treinamento, deixando Lilith preocupada. Arrin admite que nunca esperou que Mira e Akio fossem os que ajudariam Arata a melhorar, e Yue concorda que realmente é estranho. Lilith, entretanto, espera silenciosamente que o treinamento funcione antes que Lisa estabilize completamente seus poderes. Nesse momento, Levi entra na sala e avisa a todos que não tem tempo para relaxar. Do lado de fora, Arata continua lutando contra o treinamento de Akio. Akio o chuta para o alto, e quando ele cai de volta, acaba encostando em Mira enquanto tenta se segurar. Percebendo o que fez, Arata tenta se desculpar,
mas acaba enfrentando as consequências de suas ações. Apesar disso, Akio elogia por conseguir reduzir o dano do ataque dela. Mira então diz a Arata para parar de desviar como sempre faz, porque evitar ataques fere o propósito do treinamento. Arata protesta que literalmente poderia morrer se obedecesse, mas Mira se mantém firme. Akio explica que Arata precisa aprender a fortalecer seu corpo usando magia se quiser alguma chance de derrotar Lizzie. Ela o lembra de que seus poderes são únicos, então ele precisa aprender a controlá-los plenamente em vez de depender do instinto. Quase imediatamente depois, as janelas da academia começam a estourar. Momentos depois, sombras aparecem pela academia, atacando os alunos e roubando magia da forma mais feroz possível. Como resultado, o diretor é forçado a intervir. Mas em vez de parecer preocupado, ele parece até animado, como alguém que está ansioso por ação há muito tempo. Aparecendo atrás dele, Lisa revela suas intenções de roubar a magia do diretor como presente de formatura, mas no momento em que tenta enviar seus monstros sombras contra ele, o diretor os destrói casualmente sem esforço, para a surpresa de Lisa. Ele então transforma toda a situação em uma palestra, ensinando-a os motivos pelos quais ela é fraca demais para superá-lo. Lizai aumenta o tamanho de suas asas e quebra o teto da academia, mas a única reclamação do diretor é que ele será responsável pelos reparos depois. Lizai então usa a magia de selamento de Ligori, de Selina, para tentar aprisioná-lo. No entanto, o diretor ativa calmamente um feitiço chamado Rei Yaden, que interrompe sua magia enquanto continua a ensiná-la. Ele explica que uma vez que um mago entende completamente como um feitiço é construído, eles podem neutralizá-lo usando muito pouca magia. Finalmente percebendo a quem está enfrentando, Lizai admite que o diretor é um paladino, um mago de nível Grandmaster. Nesse momento, ela vê de repente uma figura sombria gigante atrás dele, ficando clara que até mesmo alguém como Lizai subestimou o quão poderoso ele é. O diretor diz a Lizai que a figura atrás dele é seu grimório, o Portal de Salomão. Ele a aconselha a não olhar para ele por muito tempo. Mesmo os magos de alto nível enlouquecem depois de olharem para ele por períodos prolongados. Percebendo que não tem chance contra o diretor, Lisa decide mudar de estratégia. Ela revela seus planos a ele e, como esperado, o pedófilo corre em sua direção, babando como uma criança. Ela então aproveita a oportunidade para jogá-lo para fora do prédio. Mira, Akio e Arata notam o fenômeno de ruptura e concluem que Lizzie já está atacando. Mira diz a Arata que ele precisa rapidamente descobrir como usar a habilidade de Akio ou eles não terão chance. De repente, Sora diz a Arata que já completou o processo necessário para copiar a habilidade de Akio há muito tempo. Então de repente assume a forma de Hijiri. Enquanto isso, do quarto de Selina, onde as meninas estão escondidas, Aurin sente que alguém com grande magia foi derrotado. Então elas percebem que o diretor deve ter perdido de alguma forma. De repente, Lisa invade o prédio, mas é pega em uma armadilha de corda que Levi já havia preparado para ela. Mas ela consegue se soltar rapidamente. Ela se aproxima de Selina, sua irmã acamada, e lhe conta sobre sua intenção de transformá-la em uma maga do mal também. Mas Selena se opõe. Em vez disso, ela propõe um desafio a Lisa, exigindo que se Arata vencer, ela deve voltar para elas. Enquanto Selena volta a dormir, Lisa admite que é tarde demais para prometer algo a ela. Voltando para salvar os outros, Lisa decide que é hora de absorver toda a magia deles, para que nem o diretor tenha chance contra ela. Antes que ela possa agir, uma grande serpente aparece por trás e morde sua mão. Arata então se revela tentando impressionar os Hus. Sora então entra no quarto como Sora, na forma de Hijiri. Alguns minutos antes, no playground, quando Sora completou o processo de cópia da magia de Akio, ela havia dito a Arata para colocar o mantra em seu corpo e depois colocar sua força de vontade na magia para usá-la, enfatizando que as emoções no mantra teriam um efeito mais direto em seu resultado. Akio confiou seu feitiço, Concepção, a ele antes de desmaiar logo em seguida. De volta ao quarto de Selina, Arata tenta atacar Lisa, mas sua blusa acaba se soltando, expondo seus seios. Lilith então dá um tapa em Arata, perguntando se esse era seu alvo o tempo todo. Arata tenta negar, mas as evidências estão contra ele. Enquanto Levi o acusa de querer ver toda a Trinity Seven em seus trajes, Lisa admite que o ataque de Arata foi forte e que quer beijá-lo e recuperar sua magia. Em resposta, Arata convoca novamente a serpente e Sora lhe diz que tudo o que ele precisa fazer é tocar os balões de Lisa com seu mantra e consumir seu elemento de Demon Lord. Arata tenta tocar nos seios de Lisa, mas ela desvia do seu ataque com sua teleportação. Ela então começa a se teleportar pela área a uma velocidade imensa. E apesar da habilidade de Sora de prever seus movimentos, nem ela consegue acompanhar. Lisa tenta um ataque surpresa em Arata, mas graças ao encantamento que ele usou para reforçar seu corpo, o ataque não causa dano. Vendo que está começando a ficar em desvantagem, Lisa finalmente se concentra.
Transformando-se em seu modo Magus, Lisa usa seu trunfo, uma técnica secreta chamada BioPure, que é projetada para desacelerar drasticamente o tempo para todos, exceto o usuário. Felizmente para Arata e Sora, enquanto todos os outros congelam no tempo, eles conseguem escapar do impacto da técnica. Lisa começa a se gabar de como ganhou controle total sobre o tempo e pode levar a magia de Arata se desejar. Ela acrescenta que está mantendo o tempo de Arata em movimento apenas para provocá-lo um pouco antes de fazer o que quiser com ele. Arata diz a Sora que tem uma ideia sobre o tipo de força de vontade que deseja colocar no mantra. Ele corre em direção a Lisa para atacar de frente, mas o Dinweed tem seu traseiro congelado como os outros. Lizai, que havia usado muita magia para completar a técnica, decide então fazer o que sabe fazer de melhor para recuperá-la. Ela beija Arata, esperando roubar instantaneamente sua energia mágica mais uma vez. Mas para sua surpresa, as coisas mudam rapidamente. Ela cai de joelhos, gemendo de dor. Ela então percebe que Arata havia colocado o mantra em sua língua antes, pois ele antecipou que algo assim aconteceria. O elemento Demon Lord no bazingus de Lisa então estoura instantaneamente. Surpreendentemente, Arata abraça Lisa e lhe diz que todos a querem de volta e não querem que ela fique mais no mundo solitário em preto e branco. Ouvindo suas palavras, Lisa chora, dizendo que não pode mais deixar seu mundo atual. Sora então explica que o risco envolvido com o último selo de Lisa é que ela acabaria presa no mundo onde o tempo está congelado. Irritado, Arata pergunta por que ela usaria esse tipo de magia em primeiro lugar, mas Lisa responde que assim como Hijiri, um mago faria qualquer coisa por suas pesquisas. Lisa então beija Arata mais uma vez, agradecendo por cuidar dela. Ela admite que se sempre tivesse alguém que se importasse com ela como ele, provavelmente não teria acabado nessa situação em primeiro lugar. Ela então o empurra e se despede. Arata tenta impedi-la de ir, mas ela lhe diz que é tarde demais. Ele então promete que vai resgatá-la em breve, e ela assegura que permitirá que ele a toque nos lugares onde o sol não brilha se ele fizer isso, enquanto desaparece. A próxima coisa que Arata sabe, ele está apalpando os seios de Lilith, e acaba levando um tiro. Mais tarde, quando eles transmitem a notícia a Selena, ela fica triste ao perceber que sua irmã não pode voltar ao mundo real. Mira então ordena que Selena faça Arata dominar a arte do Logos o mais rápido possível para que ele possa usá-la para trazer Liz de volta ao seu mundo. Enquanto isso, o diretor que estava observando do lado de fora admite que Arata está amadurecendo e ajudando a Trinity Seven a se desenvolver também. Ele é interrompido por sua assistente, que diz que a Escola do Oeste foi destruída. O diretor então conclui que os magos malignos e Iscariot finalmente agiram. Continuando seu treinamento, Arata pede para Selena explicar parte de uma fórmula mágica. Ela começa a explicar como os primeiros e segundos processos são usados para criar um círculo mágico. Apesar de Arata estar se esforçando para aprender, assim como vocês, ele tem baixa retenção e tem dificuldade em fixar o que aprende. Enquanto isso, Lilith anota secretamente sua diligência em comum. Um dia, ao sair do quarto das meninas, Lilith o confronta sobre isso. Ela se surpreende ao perceber que Arata está fazendo de tudo para salvar vidas antes que seja tarde. Arata admite que está quase copiando a arte Logos e quer se tornar mais forte o mais rápido possível. Lilith fica feliz que ele está levando a magia a sério, mas o avisa novamente que magia é perigosa e que tentar aprender muito em pouco tempo pode fazer ele perder o controle. Mas Arata, que já entende os riscos, explica que não quer ficar parado enquanto as pessoas desaparecem. Ele também admite que a cada vez que fica mais forte, sente que está mais perto de Hijiri. Antes que a conversa continue, ambos são chamados para a sala do diretor. Quando Arata chega, acaba batendo em Mira e vê suas configurações de privacidade, levando um tapa dela. Uma vez que a situação se acalma, o diretor anuncia que quer que Arata se torne o assistente-chefe da divisão de inspeção. Arata, curioso, pergunta o que a divisão de inspeção faz. Akio, que também foi chamado, explica que eles viajam prendendo magos perigosos. Isso instantaneamente anima Arata, embora Mera avise que o trabalho é mais sério do que isso. O diretor decide enviar Lilith como supervisora porque não confia que os outros façam isso corretamente. Ele então revela que o destino é a Academia Real de Magia Liber, que foi destruída na mesma época em que Lisse atacou a escola deles. Depois, Arata pergunta a Lilith a que arquivo ela pertence. No começo, ela tenta evitar a pergunta, mas Arata insiste e a força a responder. Então, ela revela que seu pecado mortal é a luxúria, e que ela pertence ao arquivo Luxúria. Mais tarde naquela noite, Lilith continua ensinando magia a Arata até que adormece de exaustão. Arata decide descansar também. Quando se deita na cama, Sora sobe em cima dele, ao invés de voltar à forma de Grimório.
Mira e Akio entram de repente no quarto e ficam chocados ao ver Sora em cima dele. Mais tarde, quando Arata pergunta por que vieram, Mira responde que só queria verificar se ele estava estudando corretamente. Akio provoca Mira, revelando que ela estava muito envergonhada para visitar o quarto de um garoto sozinha à noite, então insistiu para ele a acompanhar. A conversa então muda drasticamente para a missão. Quando Arata pergunta sobre as grandes academias de magia, Akio explica que existem 3 grandes academias no mundo, incluindo a escola deles. Quando Mira explica que a Academia Real de Magia Liber foi destruída quase ao mesmo tempo em que Lícius atacou, Sora percebe que é similar ao fenômeno que separou Arata de Higiri. Mira confirma que a missão é investigar o fenômeno, descobrir o que causou e eliminar a ameaça responsável. Mas Akio avisa que eles podem não topar de imediato com quem causou a destruição. Quando Sora pergunta como eles planejam viajar, Akio explica que as academias de magia estão conectadas por uma rede de teleporte. A ideia de usar um teletransportador mágico anima Arata imediatamente. Logo depois, Arata relaxa em uma fonte termal com todos, exceto Akio e Mira, que foram para outro lugar. Pouco depois, Lilith pede para Arata seguir. Ela o leva para um local onde mostra a vista noturna da cidade a partir da fonte. Ela explica que relaxar na fonte é uma das melhores maneiras de um mago recuperar forças mágicas e físicas. Ela também elogia Adarata por ter melhorado bastante, não só nos estudos, mas também em como lidou com as situações envolvendo Yui e Liz. Adarata começa a provocar Lilith, e os dois começam a brincar na fonte. Enquanto os outros assistem de longe, Sora de repente lança uma folha que corta o maiô de Lilith, expondo seus seios para Arata. Envergonhada, Lilith saca sua Glock e a atira mais uma vez. Logo depois, o grupo se reúne com o diretor para se preparar para teletransporte. Durante o processo, o sistema de teletransporte de repente começa a falhar. Eles se dão conta de que alguém pode estar tentando interferir para impedi-los de ir. Enquanto se preocupam em serem teleportados para outro lugar, o diretor os assegura que apostou sua honra em levá-los com segurança. Embora ele admita que as coordenadas de aterrissagem possam estar um pouco imprecisas. Um momento depois, o teletransporte finalmente acontece. Arata, Mira e Sora chegam em frente a um enorme edifício escolar, então assumem que tudo funcionou corretamente. Sora percebe imediatamente que a magia na área é muito parecida com a magia de construção de seu próprio mundo. Quando Mira confirma a chegada à Royal Liber Magic Academy, Arata fica confuso porque a academia deveria ter sido destruída. Antes que alguém possa entender a situação, Arata ouve alguém chamando seu nome. Virando-se, ele fica chocado ao ver outra pessoa com a aparência idêntica a Higiri. Mira rapidamente o avisa que a magia dela não parece humana. Mira ativa sua própria magia para revelar a verdade, forçando Higiri a erguer uma barreira para se defender. Percebendo que foi exposta, Higiri se despede em voz baixa antes de recuar. Arata tenta desesperadamente detê-la, mas ela desaparece antes que ele possa alcançá-la, deixando-o atordoado. Quando Arata pergunta quem é a garota, Sora explica que ela é um fragmento da Ilíade, um grimório como o dela. Segundo Sora, a Ilíade copiou a aparência de Higiri em memórias depois que ela desapareceu e até atuou como cuidadora de Arata durante esse tempo. Cuidando de coisas como cozinhar e limpar no lugar de Higiri, Mira fica incomodada com a situação e questiona por que o grimório de Higiri está dentro de uma escola que deveria ter sido destruída. Como nada faz sentido, ela decide investigar a academia sozinha e diz friamente a Arata para focar em encontrar a verdadeira Higiri. Confusa com a súbita frieza de Mira, Sora provoca casualmente que ela provavelmente está com ciúmes que a ex-namorada de Arata voltou, deixando-a irritada. Conforme eles avançam pela academia, Arata nota que tudo está intacto. Ele supõe que a escola é um mundo construído, mas Sora o corrige, explicando que apenas um senhor demônio ou candidato pode criar esse tipo de mundo. Ela conclui que a academia em si não foi destruída. Para confirmar sua suspeita, ela dispara um feixe contra a parede, revelando uma imensa barreira ao redor de toda a escola. Ela então explica que a academia foi isolada em outra dimensão, flutuando dentro de uma fenda no mar de mundos paralelos. Mira menciona que ainda não cruzaram com Lilith e Akio. Mesmo depois de se moverem por um tempo, de repente, criaturas sombrias aparecem e começam a atacar. Mira tenta ativar seu modo Magus para lutar, mas no momento em que ela se transforma, suas roupas são destruídas pelo selo mágico instável dentro da academia, deixando-a completamente exposta. Arana então lhe dá sua jaqueta para ajudá-la a se sentir menos envergonhada. Quando ele pergunta o que aconteceu, Sora explica que o modo Magus está sendo restrito nesse espaço. No entanto, como ela é feita inteiramente de magia, ela não é afetada.
Sora fica para enfrentar as sombras enquanto diz a Arata para escapar com Mira. Arata então carrega Mira e corre, enquanto Sora enfrenta os inimigos sozinha. Durante a luta, Ilia, o fragmento da Ilíade, aparece e reconhece a força de Sora. Ela diz calmamente a Sora que não importa quão poderosa ela seja, esse domínio pertence a ela e ela tem a vantagem. Enquanto isso, Arata e Mira chegam a uma porta selada e percebem que estão presos. Como Mira ainda está sem roupas adequadas, Arata lhe dá sua camisa, que a cobre melhor. Arata explica que a magia de barreira geralmente tem um núcleo que pode ser destruído. Ele pergunta a Sora onde está o núcleo, e ela responde por telepatia que pode ser uma fonte central ou vários pontos formando um círculo mágico. Arata tenta ir para o centro da escola, pedindo a Mira para ficar e descansar, mas ela insiste que também quer ajudar. Arata não tem escolha a não ser levá-la junto. Enquanto isso, Sora continua enquanto Ailea ataca com sombras. Quando Sora questiona por que Ilia confia nas sombras, Ilia revela a verdade perturbadora. As sombras são na verdade os alunos da academia, privados de sua vontade e transformados em ferramentas. Isso enfurece Sora, que se fortalece e parte para cima de Ilíade. No entanto, Ilíade a surpreende e a prende dentro de um cubo, antes que ela possa escapar. Ilíade revela que Higiri havia comentado sobre como Sora costuma deixar aberturas após usar magia forte, algo que ela decidiu aproveitar. Quando Arata e Mira chegaram ao centro da academia, Mira identifica a enorme torre do relógio como o provável núcleo da barreira. Sendo a que pode identificar armadilhas, Mira tenta escalar, mas percebe que isso daria a Arata um show valioso. Arata decide carregá-la nas costas enquanto escala. Durante a escalada, Arata pergunta sobre a história por trás do tema de Mira, Rustícia. Mira explica que sua magia era tão forte que ela temia constantemente perder o controle. Ela acabou trabalhando com Akio, que a ajudou a pesquisar e entender suas habilidades. Através dessa parceria, ela encontrou um lugar na academia e um motivo para usar seus poderes com confiança. Agora, ela diz que deseja se tornar alguém que assume a responsabilidade por sua força e age como um agente da justiça. Finalmente, eles chegam ao topo da torre. Assim que chegam, Arata vê Sora presa no cubo. Eles são de repente emboscados por Ilia, que revela seus planos de eliminar Mira e prender Arata nesta dimensão para sempre, enquanto Higiri destrói o mundo exterior. Ela invoca suas sombras e aprisiona Arata e Mira, que o cercam instantaneamente. Ilia revela que Arata é importante para ela e Higiri, mas Mira é apenas um obstáculo. Nesse momento, a voz de Sora alcança Arata por telepatia. Ela explica que o cubo está ligado diretamente ao núcleo da barreira, drenando sua magia continuamente. Se o núcleo for destruído, todo o espaço colapsará, mas ela garante que fará o possível para apoiá-lo de dentro. Arata diz a Ilia para soltar Mira em troca de sua permanência. Mira tenta pará-lo, mas Arata insiste que precisa garantir sua segurança primeiro. Ele então diz a ela para encontrar uma maneira de ajudá-lo após escapar. Arata pergunta se Sora vai morrer se ficar dentro do cubo. Mas Ilia explica que ela é um grimório, e que grimórios não morrem de verdade, eles só desaparecem se forem completamente esquecidos. Arata recusa essa ideia, dizendo que Sora é jovem demais para ser esquecida. Arata pergunta sobre Higiri, questionando se ela realmente planeja destruir o mundo. Ele fica chocado quando Ilia lhe diz que a atual Higiri não é mais a mesma pessoa que ele conhecia. Ela explica que o verdadeiro objetivo de Higiri agora é apagar o mundo junto com todas as falsidades dentro dele. Ilia então trai Arata, atacando Mira apesar de sua promessa. Arata tenta intervir, mas é contido por algumas vinhas mágicas. Ilia revela que previu que Arata e Sora se comunicariam, e diz que não permitirá que mais ninguém se aproxime dele. Ela admite que está agindo por conta de seus sentimentos, e não permitirá interferências. Sora percebe de repente que o cubo está drenando sua magia, transformando-a em uma fonte de energia permanente. Durante o processo, Ilia continua zombando dela, dizendo que ela se tornará nada mais que um mero relicário inútil. Arata é forçado a assistir Sora sendo drenada enquanto ele ainda permanece impotente. Ele então enlouquece. Uma onda massiva de poder irrompe dele enquanto ele se transforma em sua verdadeira forma, o candidato a senhor demoníaco escondido dentro dele, a Trindade Astral. Astral Trinity tira o capacete e diz a Ilíade para ver o que significa realmente governar. Ele estilhaça o cubo, prendendo Sora, e rasga as roupas de Ilíade. Astral Trinity começa a destruir o mundo, e Mira se pergunta se ele está criando um fenômeno de colapso para exercer seu domínio. Sora diz que é a manifestação do tema de domínio de seu mestre, e a verdadeira consciência de um Lorde Demônio. Mira recupera seus poderes e decide impedir que Astral Trinity sobrecarregue o mundo de Ilíade com seu domínio. Ela se transforma em modo Magus, e Sora a acompanha para enfrentar Astral Trinity com tudo. Astral Trinity usa antimagia para despir suas roupas, e diz a Mira que ela tem potencial.
Ele diz para ela se render a ele e tenta beijá-la. Mira o Slap e diz que ele não é Arata, então não vai conseguir nada dela. Sora aproveita a oportunidade para pôr o Lorde Demônio de volta para dormir. Sora diz que gosta dele mais quando ele é apenas um idiota comum. Arata acorda e agradece a Mira pelo tapa. Arata pergunta qual é o próximo passo, e Sora diz que a forma mais rápida de sair é derrotar Iliade. Arata diz que não pretende terminar as coisas dessa maneira, e pede a Iliade que lhes diga como sair de seu mundo. Arata agradece a ela por ter assumido o lugar de Higiri enquanto ela esteve ausente, mas Sora e Mira ficam bravas com ele por agradecê-la. Ilia pede desculpas e diz que o lugar não está mais sob seu controle. Sora diz que isso tem a ver com o Sol Negro que Arata criou, e elogia seus poderes como Lorde Demônio. Ilia se preocupa que eles possam desaparecer no mundo que ela criou, mas Arata a tranquiliza que sempre encontrarão um caminho para sair. Arata combina 2 macros, Rei Elise e Conception, e cria uma arma. Sora fica surpresa que Arata já consegue fundir 2 macros. Eles combinam seu poder mágico, e Arata pede a Iliade para ser seu amigo no mundo real. Iliade o abraça, e Arata sente sua magia se acalmando e estabilizando. Iliade diz que deu a Arata toda a sua magia, e magia de suporte é sua especialidade. Arata, Sora e Mira disparam seus respectivos feitiços mágicos contra o Sol Negro e o destroem. Arata e Mira voltam ao mundo real, e veem Lilith e Akio correndo na direção deles. Arata desmaia nos seios da Lilith, e Mira diz que ele não pode evitar, porque se tornou um Lorde Demônio e esgotou sua magia depois disso. Akio pergunta a Mira por que ela está chamando Arata pelo primeiro nome, e Mira começa a corar. Lilith sugere que voltem para a escola, e Akio concorda. Akio carrega Mira nas costas, mas Lilith percebe que Arata agora tem 2 grimórios e sente que alguém os está observando. Higiri e outros 2 magos observam de cima, e Higiri diz que é provável que ela e Arata se tornem inimigos. Akio diz que Arata está completamente sem magia e ela não sente nenhuma magia vinda de seus grimórios. Mira diz que é porque ele se tornou o Lorde Demônio, e ele teria sido imparável se tivesse perdido completamente o controle. Akio sugere que eles cortem Arata se ele for tão perigoso, mas Mira e Lilith discordam. Lilith diz que precisam relatar a situação ao diretor, e Akio pergunta a Mira quem destruiu a Academia Liber. Mira diz que acredita que Higiri, a antiga proprietária de Iliade, é a culpada. Ela continua que Higiri é uma magus muito potente que é capaz de contrair com grimórios lendários, e pode ser uma coincidência que ela estivesse com Arata, um candidato a Lorde Demônio. Arata chama por Higiri enquanto dorme e ela segura sua mão. Arata acorda e pede desculpas a Higiri por não ter pegado sua mão e salvado-a. Higiri diz que ele se tornou um mago apenas para salvá-la, e ela é grata. Arata diz que fará o que for preciso para salvá-la, e que ficará mais forte para recuperá-la. Higiri diz a ele que agora são inimigos, e que ela é mais forte que ele, mas Arata diz que é um candidato a Lorde Demônio, e vai garantir que sua mão alcance a dela. Higiri diz que vai esperar por ele, mas logo tenta derrubá-lo com sua magia. Lilith atira em Higiri com sua arma, e Arata apresenta Higiri a Lilith. Lilith percebe que Higiri também tem um elemento de Lorde Demônio, assim como Li, e Higiri diz que obteve o elemento do mundo arruinado para o qual foi enviada anteriormente. Ela diz que o elemento permite uma transformação de alto nível que pode superar o modo Magus. Ela se transforma na manifestação do arquivo Ira, Satã. Higiri diz que alcançou o zênite das 3 temes: colapso, criação e desmantelamento, e agora merece ser chamada de Trindade. Lilith abraça Arata para protegê-lo do ataque de Higiri, mas Higiri decide recuperar a magia e os grimórios de Arata. Higiri dispara seu ataque contra eles, mas Auren desvia. Auren diz que ouviu a voz de Arata e colapsou o tempo e o espaço para chegar até ele. Lilith pergunta como Auren consegue se teletransportar, e Aren diz que é porque seu marido a chamou. Aren diz que é a mesma razão pela qual pode materializar sua lança, outrora empunhada por Skatak, progenitora da Sala Caótica. Higiri admite que Aren consegue desviar seu ataque com a lança demoníaca, Gatebolg. Akio e Mira quebram a parede e perguntam se Arata está bem. Arata diz que ainda está de pé, e Higiri afirma que ele está se tornando cada vez mais como um senhor demoníaco. Higiri decide que ela e o Iscariot vão atacar a Academia Bliad, e diz a Arata que se ele não voltar para ela, perderá mais um lar. Arata pede para ela esperar, mas ela se teletransporta. Lilith pergunta a Aren se Higiri se teletransportou para a escola deles, e Arata agradece a Aren por salvá-lo, e ela diz que está feliz por ter conseguido salvá-lo. Mira diz que Higiri e sua turma, Iscariot, são responsáveis pela destruição da Academia Libra, e agora provavelmente estão indo para a Academia Bíblia, a escola deles. Lilith diz que não podem voltar rapidamente devido ao estado de Arata, mas ele diz que deveriam voltar. Ele insiste que as coisas não terminarão bem se não reunirem o Trinity Seven.
Arata diz que não tem tempo para ficar parados, e promete que vai alcançar Higiri. O Iscariot inicia seu ataque na Academia Bíblia, e enquanto os alunos tremem de medo, Levi se aproxima para ver o que está acontecendo. Lá, ela enfrenta Luke em um empate, enquanto Luke reconhece sua força. Liv revela que é a terceira maga mais forte, e Luke a classifica acima dela. Enquanto isso, o diretor torce por Levi da lateral, mas Levi sente que seria melhor se ele se juntasse a ela na luta. Então, ele diz que estaria ocupado com a poderosa Maga Má por trás de Luke. Nesse momento, Yui diz a Levi que evacuou todos os alunos para seu mundo dos sonhos, e todos estão seguros. O diretor elogia o trabalho duro deles e aponta que a escola pode ser reconstruída, mas os magos mortos não podem ser reanimados como em Naruto Shippuden. Não precisando mais adotar uma postura defensiva, Levi usa uma técnica de arte ninja para criar múltiplos clones ilusórios dela mesma. Enquanto Luke corta as ilusões, Levi a morde no pescoço, e isso a faz questionar como Levi consegue acompanhar sua velocidade rápida. Levi chama isso de segredo comercial, mas então Luke decide encerrar as coisas atacando Levi na velocidade da luz. Ela corta Levi, e Yue fica preocupada porque o mundo dos sonhos quase colapsa. Mas Selina pede a Yue para não perder a calma, restaurando assim seu refúgio à normalidade. Apesar do ataque, Levi, que havia caído, se esforça para ficar de pé, pois acredita que pode continuar, já que tem uma boa resistência. Luke, no entanto, avisa Levi que suas técnicas são inúteis contra ela, porque ela é praticamente luz, e nada pode se mover mais rápido que a luz. Mesmo assim, Levi promete mostrar a ela o que acontece quando um ninja quebra todas as regras. Percebendo o que Levi está prestes a fazer, o diretor a avisa sobre isso, mas ela invoca o último emblema da Nvidia, assim como Liz fez. De repente, múltiplos tornados vão em direção a Luke, atacando seus calcanhares em todas as direções como se a mantivessem à distância. Mas Luke se sente decepcionada porque esperava um feitiço mais impressionante, então ela o destrói, mas percebe que não há mais ninguém por perto. Nesse momento, ela percebe que Levi simplesmente fingiu usar seu trunfo, só para ir buscar um pouco de leite. De volta ao edifício, o diretor elogia o blefe de Levi, e Levi diz que conseguiu escapar porque fez Yue usar sua sinfonia arcana para encantar a área com antecedência. De volta aos arquivos eternos, Arata e as garotas descobrem que o dispositivo de teletransporte foi destruído e assumem que foi obra de Higiri. Eles percebem que precisarão de outro dispositivo de teletransporte, mas Auren diz a Arata que levará um dia inteiro para chegar ao mais próximo. Como o tempo não está a seu favor, eles consideram isso uma má ideia, então Lilith oferece consertar o teletransportador se todos os outros se unirem a ela. Sem perder tempo, Akio, Mira, Auren e Lilith juntam suas magias e combinam-nas para consertar o teletransportador. De volta à academia, Luke caminha pelo corredor da escola, e Levi a ataca por trás, mas ela desvia e elogia os movimentos de Levi. Levi então tenta aprisioná-la com cordas, mas Luke entra em seu modo Trinity e quebra a amarra. Ela então corta Levi em um único golpe, e Levi cai em uma poça do próprio sangue. Yui entra em pânico de novo e quer sair, mas Selena se oferece para ir no lugar. Depois de listar suas conquistas, Selena avança pelo corredor e aprisiona Luke com arte Logos. Ela corre para conferir Levi, mas Luke se solta como se fossem fios e diz para Selena personalizar sua lápide junto com Levi. Luke ataca as duas, mas Selena grita por licença antes da explosão. Com as garotas fora do caminho, Luke se prepara para enfrentar o diretor, mas ouve a voz de Liza e se pergunta como isso é possível. É então que vê Selena na câmera e percebe que Liz deve ter trocado de corpo. Luke tenta atacar Liz, mas Liz desvia facilmente e usa Selena para prendê-la com seu logotipo. Luke luta como nunca antes, pois Liz aumentou a magia de aprisionamento de Selena, e Liz diz que a câmera de Selena a queimou neste mundo. Luke decide usar uma de suas armas Trinity para quebrar a prisão, e Liz elogia seu sacrifício. Liz pergunta a Luke o que acontecerá se ela usar a mesma técnica mais 2 vezes, e Luke responde que a derrotará antes que tenha a chance. Liz tenta usar Selena para prender Luke de novo, mas Luke improvisa e ataca Liz. Liz desvia do ataque, mas Luke tenta perfurá-la com sua espada de luz cortante. Liz finge ser atingida pelo ataque, mas Levi aparece por trás e corta Luke no processo. Liz diz a Luke que estava tentando curar Levi, não tirar foto dela. Selena não para de explicar como cuidaram de Levi e elogia o trabalho em equipe das gêmeas. Luke percebe que perdeu 2 de suas armas míticas e admite que não pode vencer a luta. Então, ela abre um portal e Higiri aparece. Higiri pergunta por que Liz, uma maga do mal, está do lado bom, e Liz diz que perdeu para sua preciosa candidata a Lorde Demoníaco. Higiri lembra que ela se tornou fria porque acredita que este mundo não tem futuro. Liz concorda, mas diz que não quer viver com sua irmã em um mundo assim, e que há alguém neste mundo que a salva e a corrige. Ela acrescenta que há pessoas que a querem de volta, e está tentando quitar sua dívida com elas.
Higiri diz que elas são magos do mal e não perdoam traidores, mas Liz diz que é uma maga do mal, então não tem problemas em trair sua espécie. Levi e Yui decidem ajudar Liz, e Higiri decide que eliminará as três antes que o Lorde Demoníaco domine a Trinity Sede. De repente, outro portal se abre e Arata cai sobre Luke. Como de costume, sua mão encontra caminho até ela, e os outros caem sobre ele, dando-lhe tempo para saborear o momento. Enquanto Levi e os outros o recebem de volta, Arata diz a Higiri que é hora de lutarem de volta, e isso a faz corar. Arata começa pedindo uma solicitação egoísta, que é para todos ajudarem a trazer Higiri de volta. Quando Liz o chama, ele a reconhece por seu apelo e seus enormes atributos. Luke lamenta ter sido usada e descartada como um papel molhado, mas Levi diz para ela não se sentir mal, pois o objetivo de Arata é se dar bem com todas as magas. Arata então pega seus grimórios, e Higiri diz que não vai segurar seu poder porque ele não recuperou muito de sua magia. Como Power Rangers, Arata e os Trinity se transformam em seu modo magos, e os instrutores assistem de cima como treinadores em um jogo. Um deles, chamado Liber, pergunta o que devem fazer. Mas então o diretor lembra Liber que, se eles lutassem entre si, o mundo entraria em colapso. Libra ri e sugere que ambos peguem a pipoca e aproveitem o show. Ansiosos, eles apostam para ver qual dos candidatos a Lorde Demoníaco vencerá. Higiri lança seu ataque, mas Mira reflete com seu feitiço de universo branco e diz que já terminou de analisar a Trinity Themis de Higiri. Higiri admite que a runa caótica que usa não é muito eficaz contra o escopo Guerrena de Mira. Akio tenta atacar Higiri por cima, mas Luke se interpõe e bloqueia o ataque com sua espada. A espada de Luke se racha, e ela se pergunta se ficou superada, mas Akio prova isso a ela ao arremessá-la contra a parede e quebrar a lâmina de Luke. Todo o movimento foi possível graças à Arc Symphony de Yui, reforçada com mantra e cântico. Liz e Levi tentam atacar Higiri juntas, mas ela rebate com um feitiço que afirma poder ser usado tanto para ataque quanto defesa. Enquanto lutam, Levi e Arwen conversam enquanto procuram formas de passar pelo círculo mágico de Higiri. Levi promete criar uma abertura para Arwen, e Liz se junta a ela para atacar Higiri. Higiri percebe o plano delas e dispara um ataque nas três ao mesmo tempo. Mas para sua surpresa, Levi usa sua arte de mudança de corpo para trocar de lugar com Aren, e Aren ataca Higiri por cima com sua lança. Embora Higiri tente segurar, Auren dá uma abertura para Arata e Lilith, que agradecem antes de disparar um dragão pela arma de Lilith. O ataque a atinge, fazendo-a perder o fôlego, e Arata levanta. Ela começa elogiando-o pelo ataque surpresa e admite que o subestimou. Logo revela a verdade de seu mundo, começando de quando foi engolida pelo fenômeno de desagregação que Arata criou. Naquela época, ela foi lançada para fora deste mundo em um lugar de vazio. Ali, viu ele replicar o mundo e viver nele com Cracker por um tempo. Então teve a chance de observar o mundo de fora. E o que ela viu foi um futuro onde Arata e o Trinity Seven destruíram o mundo. Ela mostra a Arata o futuro e diz que o Senhor Demoníaco e o Trinity Seven serão os responsáveis por acabar com este mundo, e não importa o novo mundo que for recriado, farão a mesma coisa. Por causa desse ciclo interminável, o objetivo deles como Iscariote é destruir este mundo e criar um novo. Lá, Arata percebe que Higiri faz tudo isso por ele, e observa que ela nunca ficaria brava com o que acontece com ela, pois é o oposto de seu tema. Higiri diz a Arata que não quer que ele se torne um imperador senhor demoníaco, e por isso colapsará este mundo, criando um onde ele possa viver feliz. Embora ele a entenda, Arata revela que seu tema é governar, até mesmo sobre o senhor demoníaco dentro dele. Com isso resolvido, Higiri evapora, e o cristal que sobra dela é levado por Master, que diz a Arata que Iscariot não pode perder a garota capaz de combater um potencial senhor demoníaco. Ao saber que Higiri ainda está viva, Arata pede a Liber para... Isso faz Liber rir, porque ele planeja resgatar a carta na manga que sua organização planeja usar contra ele. Depois de prometer forjar Higiri na arma perfeita contra senhores demoníacos, Liber sai. Ao ver isso, Arata pede ajuda ao Trinity Seven mais uma vez, mas suas roupas rasgam e Lilith grita com ele. Com as coisas voltando ao normal, Arata se lembra dos bons tempos que teve com Higiri e fica para baixo. Lilith, que notou a mudança em seu humor, o convida para ir com ela. Ela o leva para a cidade e pergunta onde ele gostaria de ir. Arata, sem saber, sente que deve fazer algo para agradecê-la por cuidar dele desde sua chegada. Então Lilith diz que ele deve tratá-la para almoçar. Eles vão para um restaurante nas proximidades e descobrem que Mira trabalha lá como garçonete.
Ela fica envergonhada, mas Akio entra e toma a frente antes de servir comida a eles e informar que é por conta da casa. Após a refeição, Arata e Lilith passeiam pela cidade e se divertem. Em um dos lugares, ele agradece e diz que sabe que ela faz tudo isso porque ele está se sentindo mal por Hijiri. Lilith elogia sua sagacidade e o agradece por tratar todos os magos como amigos. É por isso que ela e o resto do Trinity Seven o amam. Justo então, Arryn, Selina, Yue e Levi, que os estavam seguindo, se perguntam por que ainda estão se escondendo, mas assistem Arata pedir a Lilith para fechar os olhos. Ela fica nervosa e age um pouco antes de juntar os lábios para um beijo. Chaturada simplesmente entrega a ela um colar, e ela reconhece como um amuleto anti-magia. Lilith agradece e promete valorizá-lo muito. Nesse momento, as 4 garotas se escondendo finalmente aparecem e descarregam sua frustração.